muito bom dia! Bom dia, vida! Com gratidão e alegria. No ar, seu espelho mágico, gente, com um assunto maravilhoso. A dica eu já dei pela roupa, hein? Novembro Laranja. Você sabe o que se comemora em novembro? Novembro Laranja, gente, é o mês de conscientização e prevenção ao zumbido. Você escuta direitinho, hein? Como assim? Alô, você que não escuta direito. Vocês sabem que a Sonoritá é a nossa parceira aqui do Espelho Mágico, não é? Para falar sobre o Novembro Laranja, nós convidamos a Tatiana Guedes Martini. Ela que é fonoaudióloga lá da Sonoritá. Vai dar uma aula hoje aqui pra gente. Perdas auditivas. Você acha que precisa de fazer um exame? Então não saia daí não, porque esse programa é para você, tá bom? Mas antes, eu vou te mostrar o look do dia. Alô, você que gosta de um vestido bonito? Vejam só que vestido bonito, um algodão bonito, lá da Autêntica Boutique. Gente, um preço bom, bonito e barato. Você não acredita, esse vestido é de algodão, maravilhoso, veste bem, não é mesmo? Então, gente, tá aqui no Espelho Mágico, tem na Autêntica Boutique os acessórios da RB Semijoias, tá bom? Sigam os nossos parceiros, falam que são aqui telespectadores, seguidores do Espelho Mágico e tem um desconto, tá bom? Bom dia, Tati! Bom dia, Patrícia! Que prazer ter você aqui com a gente! A alegria é minha de participar mais uma vez do programa. Pois é, Tati, um ano se passou, hein? E rápido, né? E o detalhe, né? Um ano se passou, gente, e a Sonoritá continua sempre aqui com a gente. Todo mundo sabe que a Sonoritá é a nossa parceira. Comemoramos 2 anos de Espelho Mágico e é muito bom falar de uma parceria como essa, de uma empresa séria, idônea, que tem o Felipe e a Tati Guedes à frente, né, dessa administração maravilhosa. Ô Tati, vamos falar para os nossos telespectadores. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, 466 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de perda auditiva. Isso no mundo. É isso mesmo? É isso mesmo, Patrícia. Esse novembro, como você bem disse, é o que a gente faz uma campanha chamada de Novembro Laranja, que é uma campanha para conscientizar e chamar a atenção das pessoas dos problemas relacionados à audição. Então, a gente fala muito sobre a questão do zumbido, da hipersensibilidade ao som e da misofonia. Aquela pessoa que acha assim, começou com um zumbido, aí não deu muita importância, fala, não, deve ser alguma labirintite, se automedica. Qual que é o prejuízo para essa pessoa, Tati? Olha, a gente precisa de entender que o zumbido, na verdade, ele é um sintoma e não uma doença. O corpo fala. Então, quando a pessoa começa a sentir um zumbido, é porque há alguma coisa no corpo não está bem. Então, o zumbido, ele pode ter diversas causas, como diabetes desregulada, hipertensão, questão de colesterol também, incluindo a perda auditiva. Então, na maioria das vezes, o zumbido é um sintoma da perda auditiva. Excelente explicação, não é a doença, não é a causa, né? E sim um sintoma, é muito importante, né? Muitas pessoas relatam, mandam para o nosso Instagram, principalmente pessoas da terceira idade, queixando, Tati, essa perda auditiva ou um zumbido. Qual que é a relação que tem a perda auditiva com as pessoas da terceira idade que sofrem algum tipo de depressão? Olha, o zumbido, ele é um som e ele pode se manifestar de diversas maneiras. Então, alguns pacientes relatam que é um barulho de cachoeira, de grilo, um sino, e ele é um som que a pessoa escuta sem ter uma fonte externa de som. E ele, então, na maioria das vezes, com o envelhecimento, a gente vai perdendo um pouco da audição. Então, é normal essa perda? É normal, é o desgaste do nosso corpo. Alguns perdem mais, outros perdem menos, uns começam mais cedo, outros começam mais tarde. E aí, quando você tem essa perda de audição, muitas vezes você também tem o zumbido. E por que tem relação a perda de audição com a depressão, com o isolamento social? Porque a pessoa, principalmente o mais idoso, ela desiste
de prestar atenção, de participar do convívio social. Porque para ela é muito sofrido, é muito difícil participar de um almoço em família, de uma conversa com os filhos. Ela não consegue mais assistir o programa de televisão que ela tanto gostava. E aí, o que acontece? Ela realmente começa a se isolar. Ela vai deixando para lá, né? Ela vai perdendo aquela interação, né? E principalmente agora com a TV também, com a legenda, a tendência é deixar para lá mesmo, né? Exatamente. E aí vai deixando e a gente vê vários casos que desenvolve a depressão mesmo, porque fica ali isolado no seu mundinho e já não mais participa da vida social. Com a pandemia, nós tivemos um agravamento dessa situação também, né, Tati? Ou não? Lá no seu consultório, como é que foi na Sonoritá? Muita gente na pandemia, houve essa procura maior? Como é que foi essa situação? Conta aqui pra gente, com a pandemia, o que trouxe, assim, para essa questão da perda auditiva? Olha, Patrícia, eu falo que com a pandemia, as pessoas que estavam, vamos dizer assim, levando com a barriga a perda de audição com o uso da máscara, elas deixaram de fazer a leitura orofacial. Então, a labial, né? Exatamente. Então, elas não conseguem mais fazer essa leitura. E aí, elas têm muita dificuldade para entender o que está sendo dito. E sem falar que, por exemplo, elas não conseguem participar de uma videochamada com os netos, com os filhos. Então, eles viram que realmente, olha, não posso mais deixar a perda de audição de lado. Eu preciso tratar porque ela está impactando o meu dia a dia. Pois então, e eu fico pensando assim, você estava relatando aí sobre videochamada. Nunca foi tão utilizado o telefone, né, quanto na pandemia. Você imagina o sofrimento dobrado para essas pessoas que realmente não conseguem se comunicar, porque a comunicação, a frase que eu adoro usar essa frase, ela se processa no ouvir e não no falar, não é isso, Tati? Exatamente. E temos que pensar principalmente que a gente escuta com o ouvido, mas na verdade quem ouve é o cérebro. Então é ele que faz a decodificação do som que nós ouvimos. Portanto, mais importante do que usar o aparelho auditivo, no caso que é indicado, claro, da perda de audição, é a gente continuar estimulando o cérebro. Já existem estudos científicos que comprovam que as pessoas que têm perda de audição e que não fazem uso do aparelho auditivo, elas têm uma predisposição muito maior a desenvolver doenças como Alzheimer, demência, porque o cérebro ele fica sem receber estímulo de maneira adequada. Gente, mas essa informação é muito importante, né? A gente associa só a questão assim do aparelho auditivo com a qualidade de vida, de ouvir bem. Mas o que está por trás disso tudo aí, as doenças que podem acometer aí o paciente que não escuta direito, é muito sério, né, Tati? É muito sério e a gente precisa sempre de pensar como queremos estar daqui a 10 anos. Porque hoje você pode estar dando conta de levar a vida aí, com a perda, atrapalha um pouquinho, mas e daqui a 10 anos? Se você tiver aí, deixar de estimular o seu cérebro, acaba que vai acontecendo um declínio cognitivo. E aí a pessoa pode chegar e falar assim, eu quero o aparelho mais moderno, o melhor aparelho que tiver. Que ela vai colocar o aparelho e vai falar assim, eu estou escutando tudo, mas eu não estou entendendo nada. Porque o cérebro perdeu essa capacidade de dar sentido ao som. O corpo é muito inteligente e o corpo fala, né? Impressionante. Exatamente. Olha, e fica todo mundo preocupado aí como falar bem, curso de oratória. Mas, na verdade, o que a gente precisa muito é curso de escutatória, né? Saber, você está escutando direito? Hein? Como assim? Alô, você que está sofrendo desse problema, gente. E hoje eu estou aqui com a Tati Guedes, ela é fonoaudióloga lá da Sonoritá. Todo mundo sabe que a Sonoritá é a nossa parceira. Você tem alguma perda auditiva? Precisa de fazer algum exame? Precisa de comprar um aparelho auditivo? Saúde auditiva não se brinca. Procure agora mesmo a Sonoritá. O telefone está na sua tela. 99872-1006. 99872-1006. Sonoritá, sua saúde auditiva em dia. Adoro falar isso. Tem gente que fala assim, você não falou, hein? Como assim?
assim? Alô, você que não escuta direito. Pegou, né, Tati? Com certeza. Muito. Pois é, mas o mais importante, acima de tudo do que a gente brincando aqui, mas o assunto é muito sério. Se você ligou a televisão agora, nós estamos falando sobre Novembro Laranja, a importância da conscientização da prevenção do zumbido. Ô, Tati, a pessoa que está nos ouvindo, eu tive esse sintoma outro dia. Mas eu tive já tem 15 dias. Qual é a necessidade de procurar um fonoaudiólogo para poder se cuidar? Olha, o mais importante é esclarecer para as pessoas que o zumbido, ele tem tratamento sim. Porque todo mundo tem um caso para contar e fala assim, eu deixei quieto, aprendi a conviver com o zumbido, mas na verdade não é assim que funciona. O zumbido, ele tem tratamento sim. Primeiro a gente precisa descobrir a causa do zumbido. No caso, quando a causa é uma perda auditiva, o próprio uso do aparelho, ele vai melhorar muito o zumbido. Porque, como eu disse, a gente escuta com o ouvido, mas na verdade quem ouve é o cérebro. A partir do momento que o paciente passa a usar o aparelho auditivo, a gente traz um enriquecimento sonoro muito grande para o cérebro. E aí ele deixa de prestar atenção no zumbido e começa a prestar atenção nos outros sons que a pessoa tinha deixado de ouvir. E aí a tendência é que o zumbido vá diminuindo. E se porventura apenas com o uso do aparelho a gente não conseguir resolver, no próprio aparelho auditivo existe um outro dispositivo que é um gerador de som e que aí a gente ativa esse gerador de som para tratar especificamente o zumbido. É muito bacana. Gente, eu vou precisar chamar o intervalo comercial, mas você fica aí, porque no próximo bloco a Tati Guedes, fonoaudióloga, vai falar sobre os perigos para você que precisa de comprar um aparelho auditivo, mas está aí pesquisando no Google, na internet. Muita calma, gente. Ela vai explicar tudo para vocês daqui a pouquinho. Você que é nosso telespectador sabe que eu sempre indico bons produtos, não é mesmo? Hoje eu tenho um produto muito bom aqui para indicar para vocês. Eu vou pegar aqui, gente, olha só, esse produto é até laranja também, hein? Vou pedir aqui o nosso editor Bruno Cruzeirense, vai mostrar pra gente aqui o Hairgenil. Gente, Hairgenil. Você quer regenerar aí o seu couro cabeludo? Vejam só isso, é um produto vegano que auxilia aí no crescimento do seu cabelo. Você que precisa aí, né? E olha que eu entendo, gente, que meu marido é calvo, então eu testei nele primeiro, sabe? Pra ver se funciona. Você que tem aí queda de cabelo muito fácil, tem aquelas entradas, você também que tem problemas aí com a sobrancelha, gente, compre agora mesmo o Hairgenil. É um produto francês, ele tem 10 extratos vegetais, um produto vegano que vai auxiliar no combate à queda e no crescimento capilar. Sua fórmula foi desenvolvida com ativos de origem vegetal que ajuda no fortalecimento capilar. Então já sabe, né? Quer um produto muito bom? Hairgenil. O telefone está na sua tela, 97241-3523. 97241-3523. Hairgenil, fale que é o nosso telespectador, tenha descontos, tá bom? Tati, vamos falar agora do zumbido, né? Vamos lá. Muitas perguntas por aqui, Tati. A Maria Helena mandou pra gente aqui, um abraço pra ela, é do bairro Gutierrez. Ela tem 68 anos e ela quer saber se o zumbido já indica uma perda severa da audição. Ela quer saber se vai ficar surda por conta do zumbido. Não necessariamente. Como eu disse, o zumbido, ele é um sintoma. Muitas vezes o zumbido aparece até quando a gente está exposto a um ruído muito intenso, a um som muito alto. E aí o zumbido aparece, que é um alerta que ele dá para a gente que esse som pode vir a prejudicar. Para que possamos saber o grau da perda auditiva só fazendo o exame. Não tem relação o grau da perda com a intensidade do zumbido. Olha, tem mais perguntas aqui. O Geraldo está perguntando, é possível prevenir os problemas auditivos, surdez? É possível ter essa prevenção? Com certeza. A principal
motivo, né, a principal coisa que a gente pode fazer para prevenir a surdez, a deficiência auditiva, é evitar a exposição a ruídos intensos. Hoje em dia a gente vê aí principalmente a população jovem usando fone de ouvido num volume muito alto. E isso com certeza acaba prejudicando a audição. Muitos trabalhadores também expostos a ruídos intensos no trabalho, sem uso de equipamento de proteção individual. Que faz toda a diferença, Faz toda a diferença. Você falou dos fones de ouvido, Tati. O fone ele foi desenvolvido justamente para a pessoa escutar o seu som, né? Às vezes está no metrô, está dentro do ônibus, do coletivo. Para não incomodar outra pessoa, você coloca o fone de ouvido, correto? Correto. Mas o problema é que a pessoa coloca no último volume. Quem está do lado consegue ouvir. Exatamente. Aquilo, né? Tem algum nível aí que é medido, que é o ideal? O que acontece? O fone de ouvido em si, ele não prejudica a audição, desde que ele seja colocado num volume moderado. E aí uma dica que eu dou é quando estiver em ambientes externos, num ônibus, andando na rua, dê preferência àquele fone de ouvido que a gente chama de abafador, porque ele acaba eliminando o ruído externo e aí a pessoa não sente tanta necessidade de aumentar o volume igual naqueles de inserção. A Leilane de Caeté, um abraço para a turma em Caeté, ela pergunta: como utilizar corretamente o cotonete? Esta dúvida é assim, né? Todo mundo, eu adoro cutucar o ouvido e não faz bem, né, Tati? Você fica ali coçando o ouvido com cotonete, né? Eu já tô aqui rindo, porque eu brinco que o cotonete, ele só é bom para empresa, que só para os fabricantes, exatamente. Na verdade, o que acontece? Por mais que você coloque o cotonete no ouvido e ele até possa sair sujo, você tem a falsa sensação de que você está limpando o ouvido. Na verdade, você está empurrando a cera lá para dentro. E a cera, ela é uma proteção. Então, a gente deve deixá-la quietinha. A gente não vai colocar nada menor do que o cotovelo dentro do ouvido. E para fazer a limpeza após o banho, só passar a beiradinha da toalha já é suficiente. Nada de ficar coçando, nada, né? Tampa de caneta, grampo, nada disso. Mania, né? Tem gente que tem mania. Qual que é o prejuízo? O que pode acontecer se a pessoa insistir em fazer isso, Tati? Uma tampa de caneta, por exemplo. A gente pode ter desde a formação da rolha de cera, e aí vai diminuir a audição da pessoa, então ela vai escutar menos, e aí realmente ela vai precisar de ir até o otorrino para poder fazer uma lavagem, e aí eu chamo a atenção que só o otorrino pode fazer essa lavagem, até uma perfuração da membrana timpânica, porque fica cutucando o ouvido ali e pode acontecer um acidente. Perfurou a membrana, perda de audição. Nossa, que é terrível, muito sério. Né? Ô, gente, a Tati é tão séria que eu vou dar um depoimento aqui. A minha menina, ela produz muita cera, a Aninha, né? Um beijo pra ela. E aí eu levei ela na Tati, lá na Sonoritá. Ela falou: Patrícia, procure um médico, né? E para poder fazer a lavagem, tudo que ela tinha, né? Muita cera. Muita cera, né? Muita Por isso cera. que não ouvia direito, gente. E aí você me lembrou outra coisa importante. O excesso de cera também pode causar o zumbido. Também, né? Também pode causar o zumbido. Aquela pressão. E ela reclamava. Eu levei na Tati justamente porque ela reclamava do zumbido, né? Então, isso é mito de achar que só a pessoa da terceira idade é que tem zumbido. A criança também pode ter, né? Qualquer idade. Todo mundo. Com essa pandemia, o que eu vejo é que aumentaram muito os casos de pessoas com zumbido. E aí, todas as idades. Interessante esse dado, hein? Olha só, gente, o Júlio César tá chamando minha atenção. Júlio César, você manda no programa, meu querido. Ele disse que no primeiro bloco eu falei que a Tati ia falar sobre as pessoas que compram aparelhos auditivos pela internet. Então, responde pro Júlio César, Tati, quais são os problemas de se comprar um aparelho auditivo pela internet? Olha, o problema mais grave é que os aparelhos vendidos pela internet, na verdade, eles não são aparelhos auditivos. Eles são apenas amplificadores sonoros. Então, eles não são um produto médico,
O aparelho auditivo, ele é um tratamento de saúde. Ele tem registro na Anvisa, no Inmetro, justamente para não prejudicar a sua audição. Ao passo que os amplificadores sonoros não têm registro e, como o próprio nome diz, apenas amplifica o som. Então, quando a gente faz uma programação do aparelho auditivo, a gente faz de acordo com o resultado da audiometria. Algumas frequências você vai precisar de maior amplificação, outras de menos. E aí o aparelho auditivo vai fazer esse ajuste. O amplificador não, ele vai amplificar por igual. Então, o que você precisa de muito, ele vai dar muito. Mas o que você precisa de pouco, ele também vai dar muito. E acaba prejudicando a audição. Ainda mais, né? Ainda mais. Muito cuidado, gente. É uma economia que pode sair caro. A internet é maravilhosa, mas comprar um aparelho auditivo não é a mesma coisa que você comprar um tênis, uma blusa. Não é assim, né? A Tati, ela faz uma programação auditiva. Geralmente, a pessoa que vai até vocês lá na Sonoritá faz o exame primeiro, né? Exatamente. E aí, olha que bacana, Patrícia, a pessoa pode testar o aparelho sem custo algum antes de comprar. Leva para casa. Ela vai até a Sonoritá, eu faço uma avaliação, faço o exame de audição, vejo qual aparelho vai ser mais indicado, mais adequado, porque cada caso é um caso. Programa o aparelho e a pessoa vai para casa e durante uma semana ela testa o aparelho sem custo algum. Que maravilha, hein? Já pensou se a gente pudesse testar tudo antes de comprar? Exatamente. Você vai comprar depois que você já tenha certeza de que realmente é aquele aparelho ali que foi personalizado para você. É diferente, né? Lá a gente preza muito por isso. A nossa busca é que o cliente, o paciente, tenha a melhor experiência auditiva. Então, ele só vai comprar se ele estiver extremamente satisfeito. Uma maravilha. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Ai, que delícia conversar com a Tati, né? Tati, mais alguma coisa, alguma situação que você queira esclarecer para o nosso telespectador? Olha, eu gostaria de chamar a atenção na importância, igual estamos falando aqui do Novembro Laranja, na importância de fazermos um exame de audição pelo menos uma vez por ano. Tem pessoas que passam a vida inteira sem nunca ter feito um exame. Então, a gente costuma ir ao oftalmologista para cuidar da visão. Vamos também ao otorrino, à fonoaudióloga, fazer um exame de audição para a gente saber como é que está a nossa audição. Pois então, gente, é isso. Olha, procure agora mesmo a Sonoritá, né? Ligue a gente seu horário 99872-1006. Sonoritá, o telefone está na sua tela. Tati, eu quero te agradecer muito. Volte sempre, viu? Eu que agradeço, foi um prazer, uma alegria estar aqui com você. Ah, o prazer é todo nosso, né? Gente, acompanhe também as nossas reprises, né? Durante toda a semana nós temos a reprise. Quer saber o horário? Vá agora mesmo lá no @PatriciaJoe e fique por dentro, tá bom? Quero agradecer você, meu telespectador, seguidor, agradecer a vocês também pela indicação, né? Vocês pedem a pauta e aqui a gente faz aquilo que vocês precisam, não é mesmo? Gratidão e alegria. Excelente semana, até mais!